Na tua comprida viagem tu te cansaste, mas não disseste, não há esperança. O que buscava, achaste, por isso não adoece. Esse texto ele fala de uma jornada, e jornada a nossa vida é uma jornada, né? Mas é claro que existem algumas jornadas, alguns processos que eles acontecem ao longo da nossa caminhada, e é uma comprida viagem, né? Porque é um deslocamento onde você sai de um lugar e você está indo para outro, como uma viagem, né? Só que uma viagem longa, ela é uma viagem cansativa. E processos longos são processos cansativos. São processos que minam, muitas vezes, a nossa fé, que trazem uma inquietude, que trazem ansiedade mesmo, a gente fica ansioso, o coração fica inquieto, a gente começa a questionar a Deus, até quando, Senhor, vou passar por isso, vou viver isso? Será que vai ser minha vida toda? Porque eu já não estou aguentando, já são meses, são anos nessa adversidade. Então o texto ele fala, na tua comprida viagem. Não era uma viagem curta, era uma viagem longa. E a viagem longa, ela tem um outro aspecto, além do cansaço. E até mesmo por isso o cansaço vem. O tempo. E a gente não consegue entender por que Deus usa o tempo. E às vezes o tempo parece que é um inimigo, mas ele não é um vilão. E o tempo ele traz cura, ele traz mudanças, ele traz mudança de cenário, ele traz respostas. Mas o texto diz, não disseste, não há esperança. O que buscava, achaste, por isso não adoece. Quando nós encontramos a esperança, mesmo no processo duro, difícil, nós ainda continuamos crendo, continuamos esperando de Deus. Esperança é isso, é esperar com confiança. A gente encontra aquilo que a gente busca. E o texto finaliza dizendo, o que buscava, achaste, por isso não adoece. E a gente encontra além do que aquilo que a gente busca. Quantos começam a buscar a face de Deus por uma situação muito particular, muito dessa vida, dessa terra, mas encontra algo tão melhor. Mas passa a viver uma experiência tão superior de intimidade, de, se relacionar com Deus, de koinonia, de ter comunhão com aquilo que é eterno, não só com aquilo que é físico, humano, material. Então o que buscava, achaste, por isso não adoece. E as pessoas não entendem por que ela suportou esse tempo todo, por que ele aguentou isso tudo que ele viveu. Porque nós encontramos o nosso bem maior, mais precioso, o nosso tesouro. Como aquele homem que encontrou o tesouro no campo, ele vendeu tudo que tinha para comprar o campo. Então essa jornada sua, ela vai ter uma recompensa. Essa jornada sua, ela não é vã. Mas é uma jornada de intimidade, é um processo cansativo, mas um processo que no final, o que você mais deseja, o Senhor vai te entregar.